Vamos agora para a segunda parte do programa Contraplano, recebendo o escritor Brian William e acompanhado aqui do seu pai, o Ademir. Você cria muita história, Brian, o tempo inteiro. Sim, eu acho e traduz, elas inspiram? Eu acho que eu achei uma profissão adequada, porque desde criança eu amava, a sala era um campo de guerra. Então, muitas vezes minha mãe pisava no mar, às vezes minha mãe era um gigante que eles tentavam atacar. Atacar os seus bonecos. E agora eu posso escrever essas histórias e, em vez de ficar só pra mim, pode ir pra sociedade também, né? Você tenta, é daí que você se inspira. Esse teu livro, A Vassoura Mágica, qual que é a história dele? Este livro eu ainda não tinha um brinquedo de vassoura pra fazer ele, não. Não tinha nenhuma. Não tinha. Mas é uma vassoura que a hora que ninguém tá olhando, ela ganha vida. Resolve bagunça. Ela sempre tem vida. Só que ela se esconde no porão e à noite ela faz bagunça. E como eu era a única criança de casa, minha irmã já era velha, minha mãe sempre achava que ia fazer bagunça. Eu ficava de castigo, que eu tentava tirar foto dela. Só que minha mãe pensava que eu tava fazendo montagem no computador, eu ficava mais tempo de castigo ainda. Você é o personagem do livro também? Sim, eu e ela somos personagens principais. E assim, toda a minha família são personagens também. A professora, a diretora. E você tem uma vassoura mágica lá na sua casa ou você ajuda seus pais nos afazeres domésticos, você mesmo? Eu tenho que... Você não criou essa história pra resolver? Você dá uma força lá também? Tem que dar, né, Brian? Lá em casa cada um tem seu... E não tem vassoura mágica. Né? Sem vassoura mágica, né? Cada um tem seu afazer em casa. Como é que você está pensando no teu futuro aí, Brian? Você estudar, virar um escritor, como é que você planeja? Eu quero estudar, depois eu vou fazer uma faculdade de ciências e eu vou escrever, mas assim, eu vou ser cientista também. Um dia ele tava com os brinquedos dele tudo jogado, né? E aí a vizinha necessitada, né? E aí minha mulher juntou roupa, tudo e mandou. E sem querer foi um brinquedo dele, junto com as roupas. Chegando em casa, ele desesperado, cadê meu boneco, cadê meu boneco, cadê meu boneco? E ela foi pra cozinha. Aí, de repente, ela voltou, ele colocou todos os bonecos, tudo assim, no meio da sala, ele chorando, ele falava assim, pessoal, nós tivemos uma grande perda hoje, pessoal, e nós temos que ir atrás dele, porque um soldado da nossa infantaria não pode se perder desse jeito. Eu sinto no meu coração que a perca é grande, sabe? Ele e chorando, e como se aquilo ali... Compartilhando ali com os outros bonecos porque ele, que sobreviveram aí à doação, quando ele faz essa né? brincadeira dele, ele entra, sabe? E a minha mulher ficou assim, minha mulher nem falou nada. Minha mulher ficou com aquilo, sabe? A minha mulher falou assim, não, foi na casa da mulher, pegou o hominho de volta, trouxe. Quando trouxe o hominho, deu o hominho para ele, aqui, Brian, que foi sem querer enganado. Quando ele juntou tudo de novo, nós vencemos uma batalha, pessoal. Ele voltou, o mesmo ferido voltou. Sabe, minha mulher, e eu não estava em casa, mas minha mulher contando, falou, se você estivesse aqui, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque parecia que ele estava falando com pessoas mesmo, que ele se empolgou naquilo, e ele tem isso, né, em casa. Quando ele pega para brincar, ele se envolve nas coisas dele. Você entendeu? Que nem o livro também, e que nem ele falou, ele tirou o livro do cotidiano dele, e ele se envolve no livro e... Como é que é, Ademir? Você e sua esposa... Quer dizer, vocês eram os pais do Brian, agora... Quer dizer, o Brian era filho de vocês, agora vocês são os pais do Brian, né? Como é que é essa mudança para vocês em casa? Vocês têm um outro filho, como que vocês lidam com isso? Né? Que hoje o Brian chama muita atenção o trabalho dele, né? Televisão, jornal. Como é que vocês trabalham isso em casa com eles? Na parte assim, dele e da irmã dele, a gente não procura, a gente... Na verdade, a gente faz com que não tenha... diferenciamento entre um ou outro, né? A gente pega e fala para ele, Brian, você escreveu um livro, você não é nem melhor e nem sua irmã pior que você. Em casa não tem essa... Mas que a gente perdeu um pouco esse negócio de... O Ademir perdeu muito, porque já não tem mais o Ademir, pai do... O Ademir, né? O Brian, filho do Ademir. Agora a gente tem o pai do Brian. O pai do Brian. Onde, todo lugar que vai... Só quem que é? O pai do Brian, a mãe do Brian, a irmã do Brian. A irmã dele ficou, no começo, ela ficou meio, né? Meio com ciúmes, por isso. Mas a gente foi, né? Foi tratando disso, conversando com ela, porque ele é o escritor, que nem a gente sempre deixou isso pra ela. Falei, Brian, Bárbara,
Não é assim que ele é o centro aqui. Ele não deixou de ser o Brian, meu filho, né? Ele não é o centro ali de casa, mas ele tem essa coisa dele, ele pegar ser o escritor Brian. Isso ninguém pode tirar dele. E a gente trabalha muito nele, na irmã. A gente mesmo trabalha sobre isso, né? Porque é que nem você falou. Você, eu vi o seu pai na televisão, o pai do Brian. Toda entrevista, a mãe do Brian. Vou falar agora com a irmã do Brian. Perdeu um pouco desse negócio de Ademir. Esse aqui é o Ademir, esse é o filho do Ademir. Agora é o contrário. Agora não, esse aqui é o escritor Brian e o pai dele. Bom, então agora eu como entrevistador do Brian, a gente vai ver uma matéria que uma repórter fez sobre o Brian e a família do Brian, a Maiara da Mata, especialmente para o Contraplano. Tudo começou com uma atividade de produção de texto em sala de aula. Brian soltou a imaginação e deu início à história solicitada pela professora Célia. A história do livro foi quando a professora pediu essa simples tarefa de casa, que eram umas 15 linhas. E quando eu cheguei nas 15 linhas, essa história não tinha nem chegado na metade ainda. Então, eu pedi para minha mãe se eu podia continuar escrevendo. Foi quando eu continuei escrevendo. E minha mãe pensou que eu estava fazendo outra coisa, não estivesse fazendo tarefa, porque eu tinha demorado muito. E quando a gente chegou aqui na tarefa, ela falou assim: Brian, para de escrever, porque senão a professora não vai nem corrigir, ela pode tirar nota. Porém, tá aprendendo em português que toda história deveria ter começo, meio e fim. Essa história tinha começo. Também tinha meio, mas não tinha final. Então eu coloquei aqui, se eu continuar contando, meu caderno irá acabar, mas não pense que a história acabou. Porque a professora não poderia tirar minha nota porque não tinha fim, porque eu tava falando ali que não tinha fim mesmo. Então, foi quando ela me indagou: o que tanto você tem para contar? Foi quando eu comecei a escrever o livro. A partir do incentivo da professora Célia, Brian decidiu que iria levar adiante o sonho de publicar a história da vassoura mágica. Ademir, o pai do jovem escritor, relata que nada disso seria possível sem o incentivo e a confiança da professora. A professora Célia, ela tem uma grande parcela, né, nisso aí, né, nesse sonho do Brian, né? Porque ela, desde a escola, ela incentiva, não só o Brian, ela incentiva, a classe dela é incentivada muito a ler. Muito a ler. Então, o que aconteceu? Ela viu que no Brian tinha esse negócio do Brian gostar de ler e escrever. E ela incentivou o Brian. Quando o Brian fez a tarefinha dele, ela incentivou ele: Brian, então você continua fazendo, Brian. Quem sabe pode sair um livro. Quando o livro saiu, ela foi para Bauru com a gente e ela ajuda, né? Ela ajudou o Brian a ser o escritor hoje, né? Que ela tem uma grande parcela nisso. Olha, eu me sinto, imensamente gratificada de ver que, assim, na sala de aula tem potencial. Basta o professor ter um olhar, sabe? Aquele olhar, assim, de acreditar. Embora, eu vou falar para você, eu não acreditei que ele ia, de início não, porque eu ofereci essa oportunidade de continuar a história para todos os alunos, não foi só para o Brian. Falei, gente, quem quiser também pode fazer, manda para a professora, o e-mail está aqui, só o Brian que continua a história dele. Apesar dos outros, não, né? Eu dei a oportunidade e o Brian agarrou. A obra de 5 capítulos recebeu o apoio do Jornal da Cidade de Bauru, por meio de um projeto educativo e social nas escolas. O programa é coordenado pelo professor e jornalista Sérgio Purini, que incentivou e apoiou o processo de publicação de A Vassoura Mágica. O processo foi árduo, foi difícil, porque todos os dias na sala de aula ele me perguntava: professor, e meu livro? Meu livro vai sair? Eu vou conseguir? Aí eu falei assim: Brian, espera, tenha fé. Sempre eu falava para ele: tenha fé, nós vamos conseguir. Porque eu disse para ele que ele podia escrever um livro. Ele escreveu, a parte dele ele fez. E a minha? E agora? O que eu faço? O que eu podia ajudar o Brian nisso? Aí foi quando eu comecei a mandar e-mail, pedi para a mãe dele também começar a mandar e-mail, e nós começamos a fazer uma corrente. Mandamos e-mail para vários lugares. Um dos e-mails meu caiu numa cidade de Bauru. Não sei como, caiu. Alguém mandou, eu não mandei para Bauru. Alguém reenviou para esse jornalista, que é o Sérgio Purini. O Sérgio Purini viu, isso foi, gente,
Foi em fevereiro que ele viu, já foi outro ano. Acabou o ano e não aconteceu nada. E ele já tinha saído da escola, já tinha ido para uma outra escola, que aqui até o 5º ano, já tinha acabado para ele aqui. Mas, mesmo assim, eu entrei em contato, mantinha contato com a mãe dele, para a gente manter a fé, para a gente não perder, que a gente ia conseguir, porque, realmente, o livro dele tinha potencial. Brian usou a própria família como personagens principais para contar a sua história. Sendo assim, é possível encontrar na obra a mãe Tânia, o pai Ademir, a irmã Bárbara, o autor Brian e até o cãozinho de estimação, o Átila. Eu usei as pessoas no meu cotidiano porque, assim, se eu fosse aparecer no livro, nada mais justo delas também aparecer, porque no livro eu mudaria o nome, mas seriam elas, as personalidades dela. Nós achamos interessante, foi até uma coisa que a gente estava lendo no livro, a gente falou assim, mas Brian, no livro você fala que a sua mãe é ruim, Brian, você colocou o cachorro, Brian, né? Até certos comércios daqui do bairro ele colocou. E a gente ficou assim, Brian, mas você podia ter colocado outros nomes, você não precisava ter colocado eu, sua mãe, sua irmã no livro. Não precisava isso, né? Porque a gente fica meio, né? Mesmo a gente até afoga um pouco o sonho dele, né? Brian, não precisava ter feito isso. Brian é muita coisa. Brian. Aí ele, não, mas eu quero que vocês façam parte do meu sonho. É isso que ele falou, né? E a gente achou legal também isso. Ano passado, Brian participou da abertura da Feira do Livro Infantil na cidade de Bauru. Foi uma experiência muito legal, até porque o primeiro livro que eu entreguei foi para uma criança que tinha síndrome de Down. E ela, quando ela recebeu aquele livro, ela ficou encantada. Ela já abriu o livro, já começou a ler. O pai dela lia para ela o livro. E foi uma experiência muito boa, assim, porque o que eu fazia, eu comecei a passar para as outras pessoas. Ademir relata que a família tenta se envolver ao máximo com as atividades dos filhos e nunca deixam de incentivá-los. Toda à tarde assim, a gente se junta, né? Quando tá a família inteira, a gente tem um horário de leitura nossa. Aí pega-se um livro e cada um lê um pedaço do livro. E desde criança foi assim, desde que eles são pequenininhos, né? Foi assim, com a menina, com ele, assim, é horário de estudo, eles têm horário de estudo, horário de brincadeira. Ele tem horário de brincadeira dele também, que ele brinca, normal. É que ele é uma criança, né? Então a gente não tira isso dele. Outros reflexos da dedicação do jovem escritor foram as medalhas que ele recebeu como mérito pelas boas notas. Sim, foi uma disputa que teve entre os alunos da sala mesmo, e eu ganhei essa disputa. E eu fui para representar um ensino religioso da minha escola. E todas as escolas adventistas mandam um representante da matéria. E eu ganhei a medalha de prata, eu fui o segundo melhor de todas as escolas adventistas em ensino religioso. Essa daqui foi aquela que eu ganhei por causa de nota, que eu tirei de 9,5 para cima na média global. O autor mirim faz questão de organizar todos os seus trabalhos. Neste portfólio, ele guarda e-mails, fotos e o processo de publicação do seu livro, que inclusive já tem uma edição traduzida para o inglês. Além desses trabalhos, ele também guarda as cartinhas dos leitores. Sim, Brian já recebeu várias cartas vindas de diversas cidades. Quando eu terminei o livro, a minha professora falou assim, Brian, isso é uma coisa muito rica, uma coisa muito importante, por que você não registra? E a gente não sabia como registrar, e ela deu a ideia de fazer esse portfólio. A gente comprou aquela pasta com folhas pra gente colocar assim, folhas de plástico, e ali eu coloquei tudo. Eu coloquei a capa, que é uma foto minha escrita assim, de um sonho à realidade, um portfólio com... Tem a história cronológica que eu mandava os e-mails, eu me respondia corrigido. Depois tem o livro terminado lá, que foi a primeira impressão ainda. Tanto é que minha mãe testou uma caneta ali e até tá a primeira impressão. Eu não quis imprimir outra, porque não era verdadeira. Tá todos os detalhes, tudo no portfólio. Uhum. E como que é para você receber já cartinhas de fãs? Você continua recebendo? Você guarda todas, responde? Como que é isso? Sim, quando o livro foi publicado, eu não sabia que era uma dimensão muito grande, assim, eu pensava que era só um livro, que as pessoas iam ler, eu não pensava que era uma coisa muito grande. E depois de alguns meses eu pensei que, sim, já acabou, não vai ter mais troco. E eu comecei a receber cartas de fãs, e essas cartas eu respondiam, e elas perguntavam coisas do livro e pessoalmente. E depois do sucesso que foi a publicação do primeiro livro, A Vassoura Mágica, o jovem escritor Brian já se prepara para a publicação do seu segundo livro. Esse segundo livro, ele trata de uma história de aventura
onde um adolescente, que também sou ele descobre um mundo novo e sua casa é armada por várias armas assim. E, tipo assim, se ele bater em algum piso ou assim, aparece uma alavanca secreta que vai cair armaduras, flechas e arcos assim. E ele começa a entrar num mundo realmente mágico e que acontece guerras diariamente. E me conta um pouco dos personagens. Vai ser a sua família ainda? Vai mudar um pouquinho? Neste livro, os personagens ainda são minha família, mas nesse livro a Elizabeth é revelada. É? Como? Ela é revelada. E qual vai ser o nome desse livro? Você já tem? O nome desse livro é A Guerra do Século. Bom, a gente acompanhou a matéria aí, a Mayara foi lá na tua casa e tal. Brian, qual que é a importância da tua família nessas conquistas todas? Eu acho que, assim, a minha família é a minha origem, então eu nunca vou poder esquecer dela. A minha família, ela sempre vai estar no meu futuro, ela sempre vai estar ao meu lado. São os valores que eles te passaram. Se eu sou o que eu sou hoje, é por causa da ajuda deles. Então eu também não vou me esquecer deles. E Ademir, independente se o Brian vai seguir como escritor ou o rumo que ele ainda é muito jovem, de repente pode se apaixonar aí por uma outra profissão, como é que você sente o que vocês conquistaram até agora? É uma vitória já que a gente tem, né? Porque a gente tá vendo que tudo que foi colocado para eles, tanto para ele quanto para a irmã dele, o ensinamento que foi já tá dando fruto. No caso dele já deu um grande fruto. A irmã dele também. E a gente tem a esperança que isso dê vários frutos, não somente dele, como da irmã dele. E a gente continua naquele ensinamento. Fala para ele, os estudos é importante hoje e vai ser importante para o futuro dele. A gente prioriza muito o estudo por causa disso, porque sem o estudo, com o estudo hoje é difícil, sem é quase impossível. Brian, você aprendeu muita coisa com teus pais, certamente, né, no seu Sim. dia a dia. E vocês, o que vocês estão aprendendo com o Brian agora? Então, mais aprendendo com ele do que ele com a gente, né? Porque é que nem a iniciativa, a atitude que ele está tendo, ensina muito, tá ensinando a gente como o fruto que a gente mesmo plantou, né? Plantamos uma semente e hoje já tá uma árvore grande. Isso pra gente é muito, muito legal. Pra mim, pra mãe dele. E a gente espera que ele cresça mais e mais ainda. E você, como escritor, qual que é a sua pretensão com seus leitores? O que você quer passar para as pessoas que estão lendo teus trabalhos? Sim, eu gostaria de passar para elas que, principalmente dos sonhos, porque sonhar, todo mundo sonha. Agora, o difícil é uma pessoa correr atrás de seus sonhos. E em meus livros eu tento passar uma mensagem que sonhos você tem que ter. Agora você tem que separar o sonho da realidade. Se você quer aquilo mesmo, você tem que correr atrás. Você pode cruzar o mundo, mas realize seu sonho. E você está correndo atrás do teu sonho, Brian? Estou correndo atrás de meu sonho, que é passar a mensagem. Quer passar a sua mensagem. Como é que foi a história desse teu sonho aqui que se concretizou em livro? Como é que isso saiu lá A gente falou da professora, da história que você continua escrevendo, mas como é que isso foi cair aqui nessa editora? Como é que virou um livro mesmo? Foi assim, a gente procurou um patrocínio e tudo, a gente mandava muitos e-mails por sites, a gente fez uma carta de patrocínio que a gente colocava nos lugares aí e colocaram no jornal, e uma pessoa lá de Bauru, Sérgio Purini, ele faz o programa Personalidades, ele descobriu, ligou para minha professora e falou que ia sair bem do livro. Como a gente não sabia, mas a gente sabia que a gente não podia ficar mandando livro para todo mundo assim, a professora não mandou, e ele veio para cá, para Jacareí. Quando ele veio para Jacareí, ele leu o livro e ele já quis publicar. Então, ele levou para lá. Levou para a editora. Levou para a editora e publicou. Então, neste livro, a gente não teve tanto contato com a edição mesmo. Mas aí o livro, quer dizer, ele foi publicado lá por Bauru. Então. Esse livro, ele tá à venda, porque tem aqui, o programa educativo na escola, ele é distribuído nas escolas? Como é que é? Como é que uma pessoa ganha um livro desse? Como é que ela chega? Assim,
esse livro, na verdade, ele foi escrito lá, por ele ser lá de Bauru, lá foi distribuído, foi lançado 2 tipos de livro, foi esse e um paradidático. O paradidático foi distribuído em todas as escolas, o ensino, né, de Bauru e regiões. Escola pública. Pública e particular. Teve apoio de um jornal, né, na Foi. edição, da editora, Foi. um projeto cultural. Aí esse daí foi feito 3.000 livros desse e do paradidático 24.000 livros paradidáticos que foi distribuído por lá inteiro. Vender não foi vendido. Não é vendido. Só a gente que tem algumas edições ainda estão vendendo, mas não Você tá já deixou uma livraria. na biblioteca aqui de Jacareí? Tem a biblioteca. A biblioteca de tem. Jacareí tem. As escolas municipais de Jacareí tem. Porque daí nós trouxemos um pouco de lá. Para fazer essa Para distribuição. fazer a distribuição aqui. Então, quem quiser ir conhecer também, ó, o livro do Brian, pode ir até uma... Eu estou tampando o livro aqui, ó. Pode ir até uma biblioteca pública aqui de Jacareí e vai encontrar, com certeza. Vai encontrar. E quem quiser conversar com vocês têm um site para fazer contato, falar um pouquinho do seu trabalho, Não, a gente do não... blog. A gente não tem isso, porque, assim, a gente até agora foi muito, assim, pequeno, assim. Eu só escrevi, daí ele veio, levou pra lá, publicou e pronto. Só que nesse segundo livro já tomou uma proporção maior, vai ser publicado aqui, cada criança vai ter um. Então a gente vai criar um blog onde eu posso estar conversando com as pessoas que leem o livro. Você estava contando pra gente, a gente viu na matéria aí, você recebe muita carta de gente de outras crianças que leram seu livro. Como é que elas chegam até você? Elas chegam por meio do correio. Quando eu escrevi o livro, depois de algum tempo, assim, as crianças já... Eu já mesmo já pensei assim, acabou, eu acho. E depois de algum tempo, eu comecei a receber cartas. E eu recebi cartas de Iacanga, de vários locais que são longe de onde eu moro. E cada carta eu coloquei no portfólio, que vocês viram na reportagem, daí eu respondia e também coloquei a resposta. Brian, e essas pessoas, o que geralmente elas querem falar do seu trabalho? Como é que é? Já estão te pedindo em casamento, em namoro, já? Como é que é? Elas fazem perguntas sobre o livro, mas elas também fazem perguntas assim, você tem namorada? Quantos anos você tem? Querem saber um pouco de sua vida, pessoal. Também. Você responde todas? Todas eu respondo com a resposta de todas as perguntas. Até agora não teve nenhuma pergunta que eu não respondi. E tende a aumentar, né? Você abrindo, escrevendo mais um livro aí, mais gente conhecendo o seu trabalho e ficando curiosa em relação a você. Bom, gente, o programa Contraplano, infelizmente, vai chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizar você pelo teu filho, parabenizar você pela tua confiança de ter escrito esse livro e deixar a câmera aí do programa Contraplano para que vocês fizessem as suas considerações finais. Fiquem à vontade. Vai começar pelo Brian ou pelo pai do Brian e depois o pai do Brian e depois o Brian. A gente queria agradecer a TV Câmara por proporcionar essa oportunidade da gente estar aqui, porque que nem até nessas cartas que ele vem recebendo de longe, a gente vê que ele tem incentivado muitas crianças por aí, né? E hoje, porque a Iacanga é 460 quilômetros daqui, e a gente viu na carta que as crianças têm tomado isso, né? Porque uma criança de 9 anos escrever um livro é difícil, não é qualquer... E tem incentivado as crianças. E aí, pra gente, é bom isso. Pra mim, é bom. Bacana. Quer agradecer, porque quanto mais divulgação, né? Os bons exemplos Os bons que precisam exemplos têm ser divulgados, né? Eu acho que sim. Eu quero me passar uma mensagem. E essas oportunidades, poucas oportunidades que eu tenho, poucas, mas grandes oportunidades que eu tenho, me ajudam muito a divulgar o meu trabalho e a passar as minhas mensagens também. Mas isso aí, o programa Contraplano chega ao fim. Hoje conversamos de literatura com o escritor Brian William, acompanhado aqui do seu pai, o Ademir. Se você quiser participar do programa, sugerir pautas, pode nos escrever no e-mail redacãotv@câmarajacareí.sp.gov.br. Lembrando também que toda a nossa programação está disponível no canal do YouTube da TV Câmara, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Participe, colabore com o programa,
ajude a construir a TV Câmara, a TV pública de Jacareí.